Fala, criança! Professor Rogério Nascimento na área e hoje para falar sobre a competência 1 da matriz de referência na avaliação das redações aí do Enem. Tá? Então, essa competência 1 é demonstrar domínio da modalidade formal da língua portuguesa. Então, nós vamos hoje falar sobre os 4 princípios que são considerados aí para fazer a avaliação da competência 1. Lembrando que são 5 competências, cada uma tem de 0 a 200 pontos e a soma de todas elas, obviamente, é de 0 até 1000 pontos, beleza? Então vamos lá? O primeiro princípio está relacionado a convenções da escrita, tá? Então, é importante você estudar o novo acordo ortográfico, porque vai ser considerado lá questões de acentuação, questão de ortografia, e obviamente que está totalmente relacionado à nova ortografia, tá? Então, faça uma leitura, veja direitinho as bases do acordo ortográfico, veja o que mudou, o que foi mantido, porque isso vai ser cobrado logo nessa primeira competência, beleza? E a segunda questão aqui, como eu já disse, inclusive, a acentuação. Tá, professor, eu sei como funciona a acentuação. Será? Porque muita coisa mudou, tem muita coisa que as pessoas acham que sabem e não sabem, né? Tem muita coisa que a gente utiliza no dia a dia achando que é de um jeito, mas na realidade não é. E tudo bem no dia a dia você utilizar ou falar alguma coisa com a tonicidade errada, até mesmo escrever aí em determinado momento, mas na redação isso com certeza vai ser cobrado, beleza? E também isso serve para o uso do hífen, porque existem palavras que não se coloca mais hífen, que foram juntadas, né? Ali as palavras que terminam, o primeiro elemento termina e com a mesma vogal que começa o segundo elemento. Então, elas vão ser justapostas agora. Não precisa mais de utilizar o hífen para isso, beleza? Então, existem várias regras. Aí, quem sabe, a gente pode gravar um vídeo sobre acordo ortográfico, isso se vocês quiserem, beleza? Vão colocando aí nos comentários. Também, com relação às letras maiúsculas e minúsculas, porque tem gente que erra nisso. Tá? Tem gente que escreve estado quando é para escrever estado com letra maiúscula, escreve com letra minúscula. Quando é para escrever estado com letra minúscula, escreve com letra maiúscula. Isso também está relacionado a convenções de escrita. Tá? E a separação silábica. Professor, separação silábica? Vou utilizar separação silábica na minha redação? Vai, cara. Você vai utilizar separação silábica porque você precisa, como você está escrevendo ali seu texto, né, manuscrito, então vai chegar um momento em que você vai precisar, de repente, de quebrar uma palavra no meio porque não coube naquela linha. E aí você tem que saber fazer aquela separação silábica. Vale a pena você estudar um pouquinho sobre isso também, tá? E o segundo princípio aí está relacionado aos aspectos gramaticais. Então, o que você precisa estudar? Estrutura sintática, tá? Então, o que eu estou querendo abordar aqui na estrutura sintática? Não é apenas saber que na estrutura sintática existe o sujeito e o predicado. E o predicado tem um verbo e um complemento. Não é saber o que é o predicativo do sujeito, adjunto adnominal, adjunto adverbial, complemento nominal, aposto. Não é saber a predicação verbal, verbo transitivo direto, indireto, verbo intransitivo, verbo de ligação, tipo de complemento, né? Objeto direto, objeto indireto, tipo de sujeito, sujeito simples, sujeito composto, sujeito indeterminado, sujeito inexistente, né? Ou seja, oração sem sujeito. Não é isso que eu estou falando apenas, mas a estrutura em si, ou seja, como você está estruturando aquela sintaxe, de modo que o seu texto fique claro, fique fácil de ser entendido. Então é muito importante saber a estrutura, além de tudo isso que eu falei para vocês, e vocês vão encontrar aí no meu canal vídeos explicando esses assuntos, mas também saber construir, elaborar o texto, elaborar a sua frase, elaborar a sua sentença, de modo que ela fique clara. E aí nós vamos para o segundo princípio, que é a regência, tanto verbal quanto a regência nominal, que eu também tenho aí material falando sobre isso no canal do YouTube lá. Regência verbal e regência nominal, tá? Então a regência verbal eu estou falando lá sobre o complemento do verbo, né? Objeto direto, objeto indireto. E regência nominal eu estou falando sobre o complemento nominal, né, que normalmente complementa o objeto, complementa o sujeito. Então vale a pena você também estudar um pouquinho sobre regência. Tanto quanto vale a pena também estudar concordância verbal e concordância nominal, que parece fácil, mas começa, porque, poxa, é claro, vou utilizar o artigo no plural,
se o meu substantivo estiver no plural, tá? Parece fácil, mas aí quando a gente chegar lá nos plurais dos substantivos, plurais dos adjetivos, vocês vão ver que não é tão fácil assim. Então vá lá, dê uma estudadinha nisso também. Na pontuação, utilizar corretamente a vírgula é extremamente importante, não interromper uma estrutura sintática, né? Ah, coloquei uma vírgula lá entre o sujeito e o verbo. Não pode. Ou coloquei uma vírgula lá depois do verbo, entre o verbo e o seu complemento. Não pode, né? A não ser que sejam vírgulas restritivas, que estejam separando ali apostos, ou estejam separando lá uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Aí tudo bem, mas se não for esse caso, gente, não pode, então, separar, interromper estruturas sintáticas. Além disso, também saber utilizar os pontos, quando é um ponto continuativo, quando é um ponto parágrafo, que vai te obrigar a passar para o próximo parágrafo. Então, é importante saber pontuação também. E os pronomes, gente, colocação pronominal, ênclise, próclise, mesóclise, ou seja, o pronome aqui, ele vai antes do verbo, vai depois do verbo, ele vai no meio do verbo, né? Onde eu vou colocar esse pronome? Quais são os pronomes que existem? Como eu posso utilizá-los? Né? Existem pronomes que acabam causando alguma dúvida aí sobre a utilização correta deles. Vale a pena você pensar e estudar também sobre pronomes, que é uma classe morfológica extremamente segmentada, extremamente extensa para se estudar. Né? Eu não vou falar difícil, porque não existe nada difícil, mas é extensa, é trabalhoso fazer o estudo ali, né? Às vezes você precisa decorar algumas coisas, então é trabalhoso de fato. Também a questão do paralelismo, que é muito importante pensar, né? Por exemplo, eu gosto de 3 coisas: comida, bebida e visitar lugares bonitos, né? Veja só, visitar, tá, eu tenho lá comida, bebida, então eu não vou falar visitar, porque visitar rompe o paralelismo sintático, então eu vou falar e visita. Então, ó, eu gosto de 3 coisas: comida, bebida e visita aos lugares bonitos. Tá? Então, é questão de paralelismo sintático, não romper o paralelismo sintático aí, beleza? E a crase, né? Que também eu tenho vídeos aí que explicam essa questão da crase, né? Mas é importante também você estudar um pouquinho sobre ela, ter aí a sua mente bem ligadona. É bem fácil, na realidade, estudar crase, né? Nos vídeos lá eu deixo bem fácil de entender isso daí, tá bom? Estuda a crase que é legal, tá? É um fenômeno gramatical chamado crase. A escolha do registro é o terceiro princípio aqui da primeira competência da matriz de referência aí na avaliação da sua redação, né? Então, como assim a escolha do registro? Gente, é muito simples. A modalidade tem que ser formal, tá? Você não pode escrever informalmente. Você não pode escrever de forma coloquial. Você não pode colocar ali palavras que não sejam palavras oficiais, expressões atípicas para uma formalidade. Porém, você tem que evitar as marcas de oralidade, né? Porque embora seja formal, né? Mas não é uma linguagem oral formal. Então, tem que evitar marcas de oralidade, tá? No seu texto escrito, né? Porque é uma outra modalidade escrita na modalidade oral. E também você tem que, por mais que seja formal, tem que ter cuidado e evitar preciosismos, tá? O que são os preciosismos? São expressões que parecem corretas, porque são muito bonitas, são muito, como que eu posso falar, muito polidas, assim, sabe? Um alto nível de comunicação, mas são expressões desnecessárias, né? Olha, neste circunlóquio, né, estou genuflexo à situação odierna do nosso país. Então, são expressões desnecessárias, escolha as palavras corretamente. A escolha vocabular, gente, é extremamente importante, que é inclusive o quarto princípio aqui, ó. Escolha o termo adequado para colocar ali, não repita expressões, palavras, né? É muito legal aquela questão da palavra-chave. Você já tem a sua tese, escolha ali a palavra-chave e depois você seleciona alguns sinônimos e deixa tudo isso anotado. Você vai colocar a sua palavra-chave, depois você vai colocando esses sinônimos nos outros parágrafos, ou nos outros momentos em que você for
querer utilizar novamente aquela palavra-chave para não ficar uma coisa muito repetitiva, né? A escolha vocabulário é muito importante. Então são esses os 4 princípios e vou terminar aqui falando sobre a pontuação. Como se dá a pontuação? Então você vai conseguir o máximo, que são 200 pontos nessa competência. Olha, quando você demonstra excelente domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro. Então, desvios gramaticais ou de convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizam reincidência. Então pode acontecer que você cometa algum desvio ali, mas se você cometer aquele desvio mais de uma vez, aí, cara, é porque você não sabe mesmo, né? Então você não vai ganhar 200 pontos, tá? Mas aí existe essa colherzinha de chá aí nessa avaliação. Mas você vai ficar com 160 pontos quando você demonstra um bom domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com poucos desvios gramaticais e de convenção da escrita, tá bom? Então, até posso errar, ficar com 160 pontos, é legalzinho, né? Não é ideal, mas é legalzinho. 120 pontos, demonstra domínio mediano. Então aqui já não é legal, mediano é chato, né, gente? Quem gosta de ser mediano? Mediano é a mesma coisa que ser medíocre, ninguém gosta de ser medíocre, né? Então, demonstra domínio mediano da modalidade de escrita formal da língua portuguesa e de escolha de registro, com alguns desvios gramaticais e de convenções da escrita, tá? 80 pontos quando você demonstra domínio insuficiente da modalidade, já nem preciso ler mais, né? Não tá legal. 40 pontos, demonstra domínio precário, ó que palavra chata, precário da modalidade de escrita formal da língua portuguesa, de forma sistemática, ou seja, não é uma coisa que sem querer você escreveu, porque você estava, não, você escreve daquele jeito mesmo, tá? Com diversificados e frequentes desvios gramaticais, de escolha de registro de convenções da escrita. Então, isso aqui, ó, é um esporro, isso aqui, né? E 0 pontos quando é a desgraça aqui dessa competência, quando você demonstra desconhecimento da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. Beleza, pessoal? Quero agradecer a vocês por terem assistido a esse vídeo. Nós vamos colocar alguns outros vídeos aí, ainda analisando as outras competências e também alguns vídeos de dicas de redação. Já tem aí alguns vídeos, assistam esses vídeos, é extremamente importante, tá? E com certeza nós estamos ajudando vocês a conseguir elaborar uma redação nota 1000 aí para a redação. Um grande beijo, lembre-se, titio ama você.